bem com você? Eu sou a professora Thaís Tenório, eu sou nova professora da disciplina de Cidadania, Moral e Ética, e nessa videoaula de hoje a gente vai estar trabalhando o assunto o pensamento, o existencialismo de Jean-Paul Sartre, que é um filósofo muito importante aí dentro da história da filosofia, que a gente vai estar trazendo aí para a disciplina de Cidadania, Moral e Ética. A aula de hoje tem por base o livro didático de vocês de cidadania, lá na página 20. Então você abre o livro e vamos acompanhar juntos o que o livro vai estar falando desse conteúdo para a nossa videoaula. Bom, o texto da página 20 vai falar sobre a diferença, começa falando sobre a diferença do existencialismo e do determinismo. Lá no final você vai entender por que o tema da aula é o pensamento, mas a gente vai começar explicando sobre a diferença básica entre determinismo e existencialismo. Bom, o texto começa falando sobre determinismo, que o determinismo é uma corrente de pensamento, uma corrente filosófica, que fala sobre a natureza humana, a conduta humana, a essência humana, que tudo isso que é relacionado ao ser humano já foi previamente determinado. Então, alguns filósofos acreditavam nessa corrente de pensamento. Eles acreditavam que o ser humano ele já era definido, ele já estava determinado desde que ele nascia, ele já tinha sua essência pronta, ele já tinha sua vida determinada desde o seu nascimento até a sua morte. Então, isso a gente chama de determinismo. Mas existiam outros filósofos que acreditavam em uma outra linha de pensamento, em uma outra corrente filosófica que a gente chama de existencialismo. E um dos grandes existencialistas que a gente vai trabalhar na aula de hoje é o Sartre. Mas antes disso, o que é o existencialismo? Bom, o existencialismo ele vai acreditar totalmente ao contrário do que é o determinismo. O existencialismo acredita que o homem ele não é determinado de forma alguma, que não há nada que diga que o homem é ou que o homem deve ser, mas que o homem ele se constrói ao longo da sua existência. Por isso que é existencialismo, ou seja, à medida que o homem vai vivendo, ele vai se determinando, ele vai se construindo. Bom, como eu falei sobre o Sartre, é o Jean-Paul Sartre. Vocês já viram em aulas de filosofia anteriores sobre esse filósofo, e ele fala sobre liberdade, né? E tem uma frase muito importante, muito conhecida do Sartre sobre a liberdade. Ele fala assim: o homem está condenado a ser livre. O que é isso, professora? O que o Sartre quis dizer com essa frase? O homem está condenado a ser livre. Bom, o homem está condenado porque ele foi colocado no mundo contra a sua vontade. Ele nasceu, simplesmente nasceu, foi posto no mundo. Alguém colocou o homem no mundo a partir do seu nascimento. E isso não foi da vontade, por isso que o homem está condenado. Mas por que ele está condenado a ser livre? Porque ele é livre, porque ele é responsável por todas as suas ações. Por isso que o homem está condenado a ser livre. O homem está condicionado à responsabilidade por suas ações. Uma vez colocado no mundo, o homem é responsável por tudo aquilo que ele faz. Essa frase do Sartre vai definir basicamente o que é o existencialismo e aquilo que o existencialista acredita. Então, professor, o que o existencialista, um homem existencialista, vai acreditar? Bom, ele vai acreditar o quê? Que não existe o quê? O poder das paixões, que não existe essa história de instinto, agir por instinto, que não existe signos que vão determinar a vida das pessoas. Então, o existencialista, ele fala que agir por instinto seria uma desculpa. Como assim? Uma desculpa, por exemplo, alguém, eu pratiquei alguma coisa porque eu agi por instinto. Então, o filósofo existencialista, ele vai dizer que isso é uma desculpa para você fazer o que você bem entende e não assumir a culpa pela sua conduta, por aquilo que você praticou. Então, ele fala que agir por instinto seria uma desculpa para suas ações. Ao contrário, o existencialista acredita que o homem ele vai ser responsável por suas ações. Ou seja, à medida que o homem vai vivendo, ele vai praticando atos e condutas, tendo atitudes, e o homem passa a ser responsável pelas suas práticas. Então é o homem que vai se criar. O existencialista ele acredita que o homem, o ser humano, não falo de homem, eu falo o homem, o ser humano, ele vai se criar, ele vai se determinar, ele vai criar a sua história, ele vai inventar a sua vida. É o homem que se determina, ele escolhe para onde ir, para onde não ir. Isso é a liberdade que está contida dentro do existencialismo. O existencialismo acredita no poder da liberdade,
que o homem é livre aí para criar, para pensar, para agir e para viver. Então o homem vai se construindo ao longo da vida. É o homem que controla suas paixões, que controla os seus instintos, já que existe essa noção de instinto. Então é o homem que é responsável por esse instinto, o homem é responsável pelos seus desejos, pelas suas paixões. Então é o homem que vai se criando ao longo da sua vida. Também há outro pensador, que é o Francis Ponge. O Ponge, ele vai falar que o homem é o futuro do homem. Mas o que ele quis dizer que o homem é o futuro do homem? Bom, basicamente, ele quis dizer que o homem é quem tem um futuro a fazer, que o homem é responsável em criar o seu próprio futuro. Então, o futuro do homem ele vai ser definido por quem? Pelo próprio homem, que não há nada ali esperando o homem no futuro, que não há um futuro pronto e acabado, que o homem tem que viver a vida e no final vai estar lá o futuro para ele pronto. Não. Esse filósofo, o Ponge, ele vai dizer assim que o homem é responsável em criar a sua própria vida, em criar o seu futuro. Então, o que a gente aprende com o existencialismo? A gente aprende que o homem é livre, o homem é liberdade, como vocês já estudaram. Logo, o homem que possui liberdade de escolha, um homem livre, ele tem liberdade para escolher. A escolha é, portanto, um ato do pensamento. Quando você vai escolher alguma coisa, você pensou antes. Então, para você escolher alguma coisa, você exerce o seu pensamento. Então, a liberdade está relacionada com o pensamento. É por isso que agora que a gente chegou àquele tema lá do início do pensamento. Então, o homem livre, ele também é livre para pensar, para exprimir os seus desejos, as suas vontades, tem liberdade de agir e também tem liberdade de pensamento. Quando a gente tem liberdade de pensamento, a gente tem também liberdade de opinião, liberdade de expressão. E onde é que a gente encontra isso hoje na nossa sociedade? Bem refletido, assim, bem nítido, que a gente pode encontrar essas liberdades, né? Liberdade do homem, liberdade de pensamento, lá na nossa Constituição Federal de 1988. Hoje, o nosso estado, o nosso Brasil, é regido por uma Constituição Federal. Essa Constituição traz ali direitos e garantias fundamentais de todo mundo que vive aqui no Brasil. Essa Constituição vai trazer esses direitos e essas garantias. Um desses direitos fundamentais, dessas garantias fundamentais, é o da liberdade. Essa liberdade pode ser a liberdade de pensamento, mas também você tem a liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de crença. Então, na Constituição do nosso país, nós temos a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, lá no artigo 5º dessa Constituição. Então, quando você tem essa Constituição está lhe garantindo um direito que todos nós, cidadãos brasileiros, temos. Nós temos o direito de liberdade de expressão, liberdade de pensamento. O que é esse direito? Esse direito de você ser livre para pensar, para se expressar, pensar o que você bem entende, não é verdade? Bom, mas nem sempre essa liberdade de expressão, essa liberdade de pensamento é absoluta. Como assim, professora, absoluta? Nem sempre a gente pode utilizar esse direito de liberdade de expressão, liberdade de pensamento de forma aberta. Nem tudo que a gente pensa é conveniente a gente falar. Nem tudo que a gente expressa deve ser expressado abertamente de qualquer forma. Então a gente tem que ter o cuidado de se expressar, de falar as coisas, de falar o nosso pensamento, para que a gente não fira o quê? O direito de outra pessoa, porque assim como você tem os seus direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal de 1988, as outras pessoas, os outros cidadãos aqui do Brasil também têm esse mesmo direito. Então é por isso que a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão aqui no Brasil, ela é ampla, mas ela também não é absoluta, porque você deve ter o cuidado ao se expressar, para não ferir a dignidade de ninguém, para não machucar as pessoas, para saber falar o que você quer falar e saber se expressar o seu pensamento, a sua opinião. Então, na aula de hoje a gente falou sobre o pensamento, que o pensamento ele é fruto do quê?
da liberdade. Essa liberdade a gente estudou dentro do existencialismo, lá de Sartre e de Ponge. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender. Não esqueçam de fazer a atividade que segue o conteúdo do livro, lá na página 20. Logo em seguida tem uma atividadezinha para vocês fazerem, lá na página 23, tá? Façam a atividade da página 23 e da página 24 do livro de vocês. Então é isso, até a próxima aula. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender e tchau, tchau!